Então, boa tarde, né, já para vocês. Prazer estar aqui. E eu sou administradora, né, e minha carreira profissional foi na área de planejamento de transporte urbano. Meu negócio era trem, entendeu? Aí, um belo dia que eu saí da empresa, né, que terminei minha fase lá, aí eu resolvi, então, trabalhar na área de gestão cultural, porque é um assunto que eu gosto, né, e me aliei a um parceiro, né, e a gente faz alguns projetos culturais na área de cinema e de teatro, assim, mais voltado para a formação de plateia. Então essa é a minha trajetória aí, simples, alguns anos que um dia vocês chegam lá, alguns mais de 30 anos, e algum dia todos vão chegar lá. Bom, e nossa palestra, então, a gente procurou colocar, eu acho que eu sem querer apertei um botão aqui. O que aconteceu? Deixa eu voltar. Então, sobre a mulher e o empreendedorismo, né? Então a gente vai situar a mulher no mercado de trabalho, que o nosso foco é esse, né? Tem homens e mulheres que trabalham no empreendedorismo, claro, todo mundo é empreendedor, até da própria vida, né? Eu costumo dizer que a vida da gente profissionalmente é um empreendimento, né? Que você vai ter que escolher o que fazer com a sua vida, né? Desde o princípio. E então, nós somos da Comissão da Mulher Administradora, é um trabalho voluntário que a gente faz aqui. Somos 7 pessoas, né? Estão as meninas aí, e aí a gente trabalha com o objetivo de valorizar a profissão, buscar as melhores práticas, debater assuntos na área de administração e encontrar como está a mulher no campo da administração. Então, para isso, a gente tem até um programa na web rádio, que a gente chama, tem ali algumas entrevistas que a gente faz, sobre com as mulheres na área de administração, onde elas estão, o que elas fazem. É bem interessante. Se vocês quiserem acessar o site do CRA, tem lá a informação sobre... A gente fez uma entrevista muito interessante, foi com... A moça, ela é do Supermercado Mundial, aquele supermercado que a gente vê cheio de gente aqui no Rio de Janeiro, e ela é da área de recursos humanos, começou no início de carreira, assim, muito simples. E também tem a Cláudia Tinoco, que é a presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos, assim, 2 entrevistas muito interessantes, né? Se quiserem acessar, é muito legal. E agora, então, começando, a gente vai mostrar a participação da mulher no mercado de trabalho. Nós temos, assim, a população economicamente ativa, né? Então, tem a mulher, ela cresceu. Essa entrevista, assim como todos os dados que a gente está colocando aqui, é da fonte do IBGE, Pesquisa Mensal de Emprego, e ela é muito legal, que ela é de 2012, a pesquisa é de 2012, mas a base de dados é de 2011. Né? Então, ela comparou 2003 com 2011, são todos os dados que a gente tem aqui. Então, a gente vê a crescente participação da mulher no mercado de trabalho, tem uma redução ali do homem, ali, mas isso eu acho que é uma coisa atemporal, né? Isso não quer dizer que o homem deixou de trabalhar e a mulher passou a trabalhar, não é isso, é por causa do momento, né, que foi feita a pesquisa, podia ter uma redução naquele momento, né? Claro. Né? Então, a gente vê uma progressão da mulher ali no mercado de trabalho, esse número, por exemplo, crescer 2, em torno de 2%, né, é um número grande, né, 1,7%. É um número grande de crescimento na população. Né? E o crescimento foi logo em seguida e eu esqueci de apertar o negocinho aqui. E a gente selecionou, então, assim, mais, no caso, como a gente está tratando aqui de nível superior, né, porque tem essa pesquisa também mostra todos os níveis, mas a gente aí a gente estaria misturando nível médio e aí a gente sairia um pouquinho do foco. Então, a gente pegou mais os dados ligados ao nível superior completo, são os homens e as mulheres, como eles estão no mercado, né? Então, em administração pública, sempre tem um crescimento da mulher, ela está ingressando muito no mercado de trabalho, né, e principalmente a mulher com o nível superior completo. Ela está ingressando mais no mercado de trabalho do que o homem, assim, ela está avançando, né? Ela está avançando a posição da mulher no mercado de trabalho. E a gente
chama a atenção ali na área de construção civil, né, que é a construção, que era uma área predominantemente masculina, né? Esse é nível superior completo. Então, a gente não está falando de peão, a gente está falando de pessoal, né, engenheiro, que era o que mais tinha. Assim, a gente só falava engenheiro, quem trabalha na construção civil? Só engenheiro? Não. Agora trabalha também administrador, né, porque não é só engenheiro que precisa, né, na construção civil. E é um número que cresceu muito, né? Cresceu muito a participação da mulher nesse mercado. E aqui a gente colocaria também, como a gente está falando do empreendedorismo, né? Então temos aí a participação da mulher e dos homens no mercado de trabalho, chamando a atenção que, lógico, os homens cresceram, então tem uma participação maior, mas a mulher está avançando, né, no mercado de trabalho. Você vê ali a participação do homem é o azul e a mulher é o amarelinho, né? Os homens têm uma participação grande. E o primeiro item é a empregadores, né, que são as pessoas que vão ter podem contratar mão de obra e por conta própria. Conta própria são os profissionais liberais, que é uma coisa que tem crescido muito. A mulher está se formando e empreendendo, sendo a própria empreendedora e dominando o seu próprio negócio. E essa mulher é de nível superior completo, a maioria delas, né? Também. Tá? E a gente lançou esse dado aí, que foi uma pesquisa da Ernst Young. Ela fez uma pesquisa dentro do grupo G20. G20 são os 20 países economicamente, os mais, né, os 20 maiores países econômicos, né? E as mulheres empreendedoras representam 14% da população na idade economicamente ativa, que é essa de 18 a 64 anos. E esse número ali de mulheres empreendedoras no Brasil, 10,4 milhões de mulheres empreendedoras, ele supera países que a gente está comparando, né, de acordo com o nosso nível de desenvolvimento econômico. A gente não vai comparar o Brasil com os Estados Unidos, mas a gente compara o Brasil com a Argentina, México, África do Sul e Austrália. Há um crescimento da mulher empreendedora nesse mercado, né? É uma pesquisa internacional isso aí. E aqui a gente fala da participação das mulheres o perfil educacional. Deixa eu mudar de lado um pouquinho aqui. O perfil educacional das mulheres no mercado de trabalho, que elas têm também um crescimento. A gente procurou abordar o nível superior completo, porque é o que se encaixa. No caso, a gente está dentro do CRA, né, uma instituição voltada para esse mercado, né? E os empregados, então a gente tem os itens ali, ó. Empregadores e por conta própria, que são os abordados aqui nessa palestra. Os empregadores, o homem, em 2003, aqui tem um lugar para apertar, aqui tem, né? É isso aqui, ó. Os empregadores, 31,11%, né, para 40%. As mulheres, 28,5% para 36%. Então, fala, desculpa, eu fiz alguma... Então, ah, tá, desculpa, de 36, corrigindo, perfeito, Sônia. De 36, a gente estava fazendo o outro assim, 36 para 40%, que é em 2003, né, 2011, e aqui os homens, está sempre um crescimento constante da mulher, né, aqui em todas as divisões, né, pesquisadas, que os empregadores por conta própria, o empregado do setor privado sem carteira, com carteira, né? O funcionário público também, a mulher tem crescido a participação dela, né? Então, esses dados, essa pesquisa é muito interessante, ela tem vários itens assim que podem ser, está disponível na internet, é uma pesquisa do IBGE, é muito fácil de entrar lá e pesquisar. Se vocês quiserem saber outras coisas, podem... Fala. Com certeza.
É interessante complementar ali que aquele crescimento da mulher de 36% para 40%, como empregadora, são o quê? Empreendedoras trabalhando, tendo pelo menos, dando oportunidade a um empregado. Tá? E, no caso, por conta própria, são consultoras em diversas áreas, e aquela crescente, é bem interessante ressaltar que passou de 12% para 15%, sem funcionário. É aquele empreendedor que está empreendendo a sua carteira, a sua carreira, com seu negócio, sem ter contratado algum funcionário. Tá? Exato. A pergunta dele foi a mulher que entrou no trabalho como MEI, e a Sônia confirmou. Confirmado. E, então, seguindo aqui, está claro alguma coisa? Vocês gostariam de voltar em algum slide aí para ver um pouquinho mais, alguma informação? Então, seguindo. Esse estudo internacional foi pesquisado, essa fonte aqui é do Sebrae, foi um estudo internacional que procurou observar a diferença entre os homens e as mulheres quando empreendedores, né? Então, tem as similaridades. Eles têm motivações parecidas, atribuem o sucesso às mesmas razões, enfrentam as mesmas dificuldades para conseguir financiamentos. Esse é um item, em todas as pesquisas que a gente viu, a maioria falava que uma grande barreira é essa do financiamento do investimento. Às vezes a pessoa tem o desejo, mas realmente encontrar um capital, né, que tem uma responsabilidade muito grande aí, né, embutida nisso. E as diferenças são: as mulheres costumam abrir negócios incentivadas por um sócio ou seguindo o exemplo de um familiar ou amigo. O homem não liga muito para isso, ele parte, vai empreender o seu negócio. E as mulheres valorizam mais a experiência prévia no setor escolhido e eles acreditam que em aprender na prática. O homem é mais assim, ele é intuitivo, ele abre o negócio e vai. A mulher não, ela quer ter mais segurança, ela pesquisa. A gente tem, inclusive, fazendo aqui uma brincadeira, quando a gente estava lendo sobre o material, então a gente viu que aqui as mulheres costumam abrir negócios incentivadas por um sócio, seguindo o exemplo de um familiar. Então, fazendo um parênteses aqui sobre a questão da mulher, né, a pesquisa falava assim: a mulher precisa de um mentor para empreender. Aí a gente, olha, essa palavra precisa está muito pesada. A mulher não precisa de nada, não. Ela pode empreender, sim, né? Ela pode empreender com seu conhecimento. Ela apenas quer ter mais segurança, ter um incentivo. Então, eu acho que ela parte desse princípio, né? Ela não vai ser só a partir de um mentor, não. Isso. E, ao último, os homens sofrem com a pressão da família para manter o emprego tradicional. Isso aí é uma diferença que surgiu assim, em todas as pesquisas que a gente viu, o material todo que a gente leu, muitas apontavam para isso, né? Que muitos deixam de empreender para ingressar numa carreira assim, com mais segurança, menos desafios, né? Pois não. Não, infelizmente não vi essa. Faz a pergunta aqui. Se tinha dizendo se a mulher saía do mercado formal, né, para empreender ou do lar. Normalmente o homem, quando está empregado no mercado formal, ele não quer, a não ser que ele seja desempregado, ele vai. Porque a gente tem essa ilusão, né, de que a carteira assinada é uma estabilidade com os direitos trabalhistas. E quando está do lar ou desempregado, você não tem tanto esse medo de arriscar. Você já não tem esse padrão de segurança. Então, isso com a mulher, como ainda tem a questão de muitas mulheres ainda estavam ligadas ao lar, família, casa, então, às vezes, tem essa facilidade de aumentar o número de empreendedoras. Não sei se é alguma pesquisa, se vocês viram, ou tem que fale sobre isso. Né? Uhum. Você lembra algo? Não é muito claro, não, entendeu? O slide está aqui, mas ele não é muito claro para a sua resposta, não. Tá?
porque aqui o que o slide fala, qual é a importância desses fatores no sucesso do seu empreendimento. Isso aí foi uma pesquisa também do Sebrae, com em torno de 549 empresas, né? Então, a gente pode até ler cada um das estatísticas ali, né? Não tem a pergunta, entendeu? Porque quando você falou, eu comecei a lembrar que tem uns artigos ali que a gente leu nos jornais, né? Porque atualmente tem muito material sobre empreendedorismo, muito caderno sobre isso. É vasto, sim. O do Sebrae é uma coisa muito grande, muito interessante. Vale a pena quem estiver interessado, querendo empreender, é bom pesquisar junto ao Sebrae. Ele tem vários programas lá, enfim. Então, eu vi o seguinte, tem muito isso que você falou. A mulher empreende, inclusive tinha um exemplo seguinte, que a mulher que ela estava a desenvolver uma coisa, olha só que criativo. Ela é do lar, né, tem um filho e tal, então ela vai desenvolver, tá escrito lá que ela vai. E é recente, então não sei se ela já foi. Vai empreender é o seguinte, ela é designer, então, e trabalha na área de publicidade, então ela vai fazer propaganda no saco de pão. Que o saco de pão é uma coisa comercializada, só tem a propaganda da padaria, né? Acho que o outro lado pode usar para empreender alguma coisa. Então, eu achei super interessante, né, essa coisa. Então, ela está dizendo ali que ela vai começar a fazer esse trabalho. Nova Iguaçu já tem? Ela precisa saber disso. Acho que eu vou responder nesse blog. São Gonçalo e Niterói também tem. Niterói também tem? São Gonçalo e Niterói. Falta aqui no Rio de Janeiro. As padarias mas não é só lá perto de padaria, casa não tem nenhuma. Banca de jornal, farmácia. Banca de jornal e farmácia eu já vi, mas padaria realmente eu nunca tinha visto, não. As padarias que tem lá perto de casa, nenhuma tem. Eu achei interessante. Então, ela falando que ela vai fazer isso porque ela precisa de flexibilidade no horário, né? Porque ela tem filho, tem a família lá, a criança pequena, né? Então, essa pesquisa também, ela fala várias coisas interessantes, mas o que mais interessa aqui seria o primeiro, qual a importância desses fatores no sucesso do seu empreendimento? Sua experiência profissional. Como a gente está sempre comparando, né, os homens e as mulheres acham, as mulheres são a laranjinha lá, que era rosa e agora virou laranja. Então, o laranjinha são as mulheres, elas consideram que a experiência profissional é muito importante, né? Os homens menos, mas a diferença é tão insignificante que eu acho que é tudo igual, entendeu? E o outro seria, quais foram os maiores desafios que enfrentou na hora de fundar a empresa? E a grande maioria da reclamação, a barreira encontrada é o esforço e o tempo necessário para abrir uma empresa, né? Quantidade de tempo e esforço necessário para abrir uma empresa. Embora que, outro dia a gente estava lembrando que para fechar também é um outro problema. E é bom falar em fechar também, porque, embora tenha o empreendimento e tudo, os empreendedores seja uma coisa em expansão muito grande, é bom ter cuidado só na hora de empreender, fazer um plano de negócio, né, ter um capricho, depois a gente vai estar falando aqui no final, porque muitas empresas abrem, mas muitas fecham também. Né, a proporção de fechamento também é muito grande. E aqui a gente mostra que o número de mulheres empreendedoras cresceu, como esse número cresceu, o homem nesse período também. Essa pesquisa é de 2012, embora ali está escrito assim, essa pesquisa não é aquela do IBGE, é uma outra, mas não me falha a memória agora de qual é, mas a mulher cresceu 21,4% em uma década. É do Sebrae. Em uma década, ela cresceu 21,4% e o homem cresceu 9,8%. E a grande diferença entre as mulheres e os homens seria essa, que ela está no saber ouvir e na capacidade de gerenciar múltiplas tarefas, saber interagir de forma dinâmica com a equipe de trabalho e ser ágeis na solução de problemas. A mulher tem, assim, uma capacidade de múltiplas tarefas, esse exercício, então, facilita no empreendimento, né? Na abertura do empreendimento.
costuma dizer que quem abre uma coisa tem que assoviar, chupar cana, fazer tudo. E uma coisa importante que não pode... Quem é o empreendedor tem que estar com o umbigo no balcão, né? Isso aí eu escutava do meu pai, eu acho que continua valendo. E assim a gente coloca aqui também o perfil e a característica das mulheres empreendedoras. A gente está separando em 2 dados, aqui são os quantitativos. 41,3% tem de 18 a 39 anos e 52% de 40 a 64 anos. Então, de 18 a 64 anos pesquisado a idade economicamente ativa, né? E aí estaria a diferença desse total. 40% são chefes de família e 70% têm pelo menos um filho. E na parte qualitativa, vou abrir aqui todos, que assim a gente pode ler e eu divido com vocês. As características da mulher é que ela é mais atenciosa ao cliente, ela investe em capacitação, ela tem habilidade em trabalhar com equipe, trabalha de forma colaborativa, conciliam suas atividades pessoais e profissionais com mais facilidade, buscam flexibilidade no horário, que é aquela tripla jornada da mulher, né, conhecida, são mais detalhistas, sensitivas e intuitivas na gestão de negócio. Isso tudo são dados qualitativos femininos, mas tem os masculinos também, que eles são bons, gerenciam bem financeiramente, e se for pesquisar, tem muita coisa boa, lógico, né? E, no final, elas aliam a coragem, iniciativa e determinação com a sensibilidade. Com isso tudo, né, tudo que elas têm, aliar coragem, iniciativa e determinação com a sensibilidade, intuição e cooperação, fazem com que essas são as características das mulheres empreendedoras. Assim, para finalizar, a gente coloca aqui uma mensagem para o jovem empreendedor, que é a seguinte: a vida não oferece promessas nem garantias, oferece apenas possibilidades e oportunidades. E há pouco a gente estava aqui, enquanto esperava começar, tinha uma outra palestra aqui que exatamente o palestrante falava sobre isso, né, das oportunidades que a gente não pode deixar passou, a gente tem que procurar estar junto e enxergar e criar em cima delas, não pode esquecer, tem que estar sempre aberto, né? E assim, empreendedorismo é um ato de criar e gerenciar um negócio, assumindo riscos em busca de lucro. Então é importante conhecer as suas características empreendedoras e verificar quais as habilidades você precisa desenvolver ou melhorar. E o empreendedor deve reunir algumas das seguintes características: estar sempre em busca de oportunidades, ter iniciativa, persistência, comprometimento, exigência de qualidade e eficiência, correr riscos calculados, isso é muito importante, né? Saber estabelecer metas, buscar informações, isso aí é outra coisa importante. Quer empreender, vai buscar informações onde tem, né, para não ser pego de surpresa. Planejar e monitorar sistematicamente, isso é outra coisa importante que muita gente fala, tem que planejar, não pode esquecer, faz o plano de negócio, planeja, mas também monitore, acompanhe, veja se sua meta foi alcançada, o que aconteceu, por que não aconteceu, por que não aconteceu, o que aconteceu. Capacidade de persuasão e de formar rede de contatos, independência e autoconfiança. Então, isso aqui são a mensagem que a gente deixa aí para o jovem empreendedor, né, para que consiga se empreender com sucesso, né? Dificilmente uma pessoa reunirá todas essas características em perfeito equilíbrio, mas é importante estar consciente de quais são suas qualidades deficientes e buscar o parceiro, né? Nem todo mundo precisa empreender sozinho, pode buscar parceria, porque trabalhando em equipe, às vezes vai ser muito melhor. E assim a gente agradece a atenção de vocês e a gente se coloca à disposição aí, tá meu e-mail, yararesina@hotmail.com, o da Sônia é sonamarra.com.br. Se precisarem de alguma coisa e pudermos ajudar, estamos às ordens.
Tem uma característica interessante, pelo menos eu tenho percebido isso, desde o início de meus tempos de trabalho, né? Eu sempre vi, dizem que o homem arrisca, mas eu sempre vi a mulher arriscar mais. E o interessante é que o homem, quando arrisca com temor. Né? O homem, quando quer falar alguma coisa, ele pensa muitas vezes, antes de falar, com medo de ser ridicularizado, caso aquilo que ele fale não seja bem ouvido, né? Não seja percebido de uma maneira interessante. A mulher não. A mulher, aqui eu estou falando com muita naturalidade, sem nenhum sentido pejorativo. Fala besteira com muita naturalidade, não se envergonha disso, e quanto mais besteiras ela fala, mais oportunidade dessas besteiras a gente encontrar uma joia preciosa, né? A gente encontrar uma pérola. Enquanto os homens medem muito, e a gente vê isso em vários exercícios de geração de criatividade, desde brainstorming a várias outras coisas. Um negócio interessante também que eu vi na televisão outro dia, eu estava aqui tentando me lembrar de onde era, se foi no Mundo S.A., se foi em algum aspecto jornal econômico de um canal desse, que dizia o seguinte, e isso aí a gente já vem falando há algum tempo, não só nas nossas aulas, como em alguns ciclos, que a gente devia pensar não tanto no sucesso, mas também mais no fracasso, né? E o fracasso hoje vem sendo muito valorizado e reconhecido. E esse programa dizia isso. Ele mostrava que uma empresa de capital venture nos Estados Unidos, ela só aceita dar dinheiro para empreendedores que erraram 2 vezes. Ou seja, no currículo está assim, ó, eu falhei... Oi. Não é feira, não. É um negócio em São Paulo. Está tendo um encontro, está botando dezenas de pessoas para se ouvir de fracasso. E que, por acaso, é um empreendimento. Ou seja, isso aconteceu nos Estados Unidos, trouxeram aqui para o Brasil, que empresários fracassados. Né? É claro, muitos deles com sucesso atual, mas com muitos fracassos gerados. E essa empresa lá nos Estados Unidos, no currículo, é assim, ó, o que você fez de bom? Nada. Eu só dei mancada 2 vezes. Então a gente vai te emprestar dinheiro, porque a essa altura do campeonato você já deve ter aprendido alguma coisa, né? Então, eu acho que é interessante a gente ouvir essa fala no sentido de... eu também escutei, foi no ENCAD, que disse que até o final dessa década, nós teremos mais 5 milhões de mulheres. E aí eu fico vendo esses números, essa evolução, e me questiono, será que está tendo mais mulher, e por ter mais mulher, tem mais participação delas? Ou o contingente feminino está se tornando mais capacitado, mais ousado, né, e está colocando mais o bloco na rua? Eu acho, estou falando só, eu acho que é a segunda opção. Né, independente da gente estar cultivando aí várias mulheres aí no nascedouro, né? Minha filha vai ter uma, a da Sônia também. Né? Então, pelo menos dessas 5 milhões, 2 estão aqui, que virão, né? duas netinhas. Mas eu acho que, por exemplo, dentro do curso de administração, que é o que eu mais atuo, tem muito mais mulher hoje, depois de 30 anos que eu dou aula, do que tinha 30 anos atrás. No próprio curso de informática, né, que eu também dei aula na PUC, né, tem muito mais mulher hoje do que há 20 anos atrás. Uma coisa também muito interessante, que vale a pena a gente destacar aqui, que foram sempre perguntas que eu fiz, do tipo, saindo do curso, o que vocês querem fazer? Né, vocês querem... quando eu comecei a dar aula na PUC, isso na área de informática, as pessoas dizem o seguinte, e 80% dizia isso, eu quero trabalhar numa multinacional, eu quero para uma empresa... e 20% queria ter seu próprio negócio ou trabalhar por conta própria. Quando eu saí de lá, isso tem 10 anos que eu saí de lá, né, já era o inverso. Né, 80% queria ter seu próprio negócio, e o número de mulheres era maior, e todas elas praticamente participavam disso, e 20% estava querendo trabalhar em empresa. Então, aí vai para a fila da frente, né, temos que tomar cuidado. Né, o contingente feminino, ele vem atuando muito. O senhor não pode cuspir para o lado e puxar o saco, coçar o saco. Né? Uma atitude machista que muitas delas têm por aí. O tom feminino dentro das empresas é fundamental. Né? É importantíssimo que isso aconteça nessa questão de dar mais cor às empresas ou dar mais cor aos negócios, e não o contrário. Né?
Tem um ditado que diz que se Deus inventou alguma coisa melhor que a mulher, foi só para ele. Bom, pessoal, boa tarde. Como o Antônio já me apresentou parcialmente, meu nome é Xande Poubel. Eu sou estudante de administração, acadêmico ainda, né? Vou para o próximo período, agora é o último. E faço a faculdade de Niterói, na La Salle, como está escrito ali. E hoje eu vim falar um pouquinho da minha história. Na verdade, eu vim falar da empresa Júnior, mas não tem como eu falar da empresa Júnior sem antes começar por mim. Então, deixa eu passar aqui. Como tudo começou, né? Vamos lá. Por que administração? Carreira. Bom, desde novo, eu sempre fui muito investidor. Sempre quis ter meu dinheiro, procurando sempre um empreendimento novo, algo novo a ser feito. Então, eu sempre busquei algo para fazer. Vendendo roupa na praia de crochê, alugar boia na praia, vender açaí, eu tive marcenaria, sacolão, fliperama, qual eu ficava viciado para poder ganhar as fichas dos outros. Né? Sempre, aí, vamos botar um contra aqui, aí ganhavam as fichas a mais. Ou então apostava uma pizza, que eu vendia pizza também, né? Então, como eu estava viciado, eu ganhava sempre. E alguém pagava uma pizza para a gente aumentar a nossa fonte de receita. E em determinado momento eu vi aquele período onde a gente começa a fazer o pré-vestibular, né? Eu sempre fiz muitas atividades extracurriculares, de dança, teatro, balé, já fiz balé também, para quem não sabe. Isso aí você não sabia, né, Antônio? Então, sempre... Bom, mas sempre envolvido, uma coisa sempre vai puxando a outra. Você começa a fazer uma coisa e, por exemplo, o teatro mesmo vai puxando outras habilidades ou coisas a se aprender. E eu sempre gostei muito de aprender e lidar com pessoas. Então, sempre que a gente faz isso, a gente sempre está disposto a aprender algo novo, a conhecer pessoas novas, a fazer coisas novas e etc. Tem uma colega ali que está rindo até agora, que eu falei que fazia balé. Aí já era. Bom, que bom, né? Sempre é assim que tem que ser, né? Surpreender. Mas aí, nesse momento para frente, que eu decidi, né, fazer o pré-vestibular, quer dizer, na verdade eu já tinha isso em mente de fazer, mas ainda tem aquela indecisão de você não saber o que fazer, né, ter aquele lado empreendedor. Aí decidi fazer matemática. Passei para a UERJ, matemática, mas eu já tinha um sonho anterior que era ser militar. E então eu deixei a faculdade. Nessa época eu não sabia que a prova, falta de orientação, que a prova de oficial do bombeiro e da PM era pela UERJ nessa época, não é mais. Agora os concursos são das próprias academias. Mas antigamente era. Eu poderia ter seguido e entrado em um desses... Ainda é? É porque também todo ano muda o edital, né? Às vezes às vezes não é. Então da última vez que eu vi não era. Esse ano tá valendo? Vou tentar fazer então. Então, aí, nesse período, eu decidi, né, seguir a carreira militar e não me interessei mais por cursar a faculdade. Poderia ter trancado, mas no futuro eu vi que não era aquilo, não. Eu não tinha que fazer isso. Bom, aí a carreira começa em 2004. Na verdade, eu fui a sargento no outro ano, né, em 2005. Eu entrei no alistamento normal, fiz o curso de cabo, né, fui indicado, né, pelo segmento ali das atividades, fiz o curso de cabo no mesmo ano que eu entrei, e logo no ano seguinte, no mesmo ano eu já estava indicado para o curso de sargento, mas eu não pude fazer porque o curso era no outro ano. Então logo no início do outro ano eu fiz o curso, e na metade, 1 ano e meio, eu já fui promovido a sargento. Alguém conhece ali está PQDT? É sargento paraquedista do Exército. Alguém conhece a Brigada Paraquedista? Opa, um amigo lá, né? Então, paraquedista é aqueles carinhas que ficam saltando, né, dos aviões para ir para as operações. Mas só para explicar, hoje, no Brasil, a gente tem 3 forças de ação rápida, que é a Brigada Paraquedista, a Brigada de Ações de Comando... A Brigada Paraquedista fica aqui no Rio, na Vila Militar, em Deodoro. A Brigada de Ações de Comandos, que fica em Goiânia, ela foi transferida, ela também ficava ao lado ali da Brigada Paraquedista, né, em Deodoro, mas ela foi transferida para Goiânia por uma situação estratégica, né? Central está no Brasil e ser equidistante a todas as regiões. E
temos a Brigada de Infantaria Leve, que fica no eixo da Dutra, indo para São Paulo. A Brigada Paraquedista ela tem algumas peculiaridades, né, por ser uma brigada bem... assim, todos os batalhões eles são próximos. Rapidamente, o general, o comandante da brigada, consegue reunir toda essa tropa ali no local que ele determinar, rapidamente. Isso não acontece com as outras brigadas, que às vezes são distantes, então tem que ser 2, 3 dias para reunir, tem um contingente para viajar, para se reunir todo mundo, então fica difícil. Bom, mas essa tropa ela é uma força de ação rápida, por quê? Porque o treinamento é diverso. E isso, para mim, era algo que, se é para ser alguma coisa, vamos tentar ser o melhor. E foi isso que eu queria fazer quando eu entrei na Brigada Paraquedista. E a oportunidade de conhecer também diversos estados, porque a gente tem que ter treinamento em diversas regiões. Então, tive a oportunidade de conhecer a Selva, Caatinga, Pantanal, todas essas regiões e fazer cursos nessas áreas. Curso de aeromóveis, operações com helicópteros, dentro da selva mesmo, operações ribeirinhas, né, porque para favorecer as nossas regiões de fronteira, etc. Então, assim, o interessante é o aprendizado. Lá no início, quando eu falei que o interessante era o aprendizado, eu estava conseguindo fazer isso dentro de uma força que eu queria estar e que era sonho também, e eu fazia isso com inteiro prazer, com inteiro dispor, né. Aí eu botei uma fotinha ali, é só o pessoal reviver, né, que é aquela boinazinha vermelha que o pessoal da Brigada Paraquedista usa. E também, além disso, né, eu saí em 2011, fiquei 7 anos lá. Entrei em 2004, saí em 2011, né, início de 2011. Aí a última operação, eu participei de todas essas operações nas regiões carentes do Rio, né, nessas comunidades. E a última foi aquela do Alemão. O pessoal viu pela televisão, né? Pessoal correndo e tal. Então, a ocupação ali foi realmente bem pesada. Mas isso também é outro lado humano que a gente aprende. O pessoal que está de fora que eu digo é só lendo o jornal, não participa desse contato. Realmente você vê muita coisa, vê as pessoas ali, aquela decadência, aí você pensa, poxa, mas é só no Haiti? Não, não é só no Haiti, a gente tem isso aqui. E muita gente não sabe, não tem consciência disso. Por diversos fatores, porque não é divulgado, porque não se interessa, ou simplesmente não chega o conhecimento dessas pessoas. Bom, e como é que eu respondo essa pergunta lá do início? Por que administração? Dentro desse período de atividade no quartel, eu fui indicado para trabalhar numa seção, o que é bem difícil. Você que é amigo aí falou que conhece a Brigada Paraquedista, sabe que se você é muito novo, você nunca vai para a seção, você sempre fica na tropa. Já foi militar também? Ah, então, oficial bombeiro. Queria estar lá, né? Ali no Colégio Dom Pedro II, na Guadalupe, não é? Que é a academia, né? Eu tirava serviço ali em frente, naquele PNR ali, né? Não, eu tirava serviço. Não, depois... Essa daí é boa, hein? Vou pensar um pouco, no final eu respondo. Mas então, eu vi o pessoal correndo ali de madrugada, né? Tem a colégio de formação, é brabo. De Niterói, entendi. Lá eu pegava ônibus de madrugada com o pessoal de lá. Os caras, engraçado que o ônibus vazio de madrugada, né? Aí o pessoal que ia para academia, pegava em Alcântara, Campo Grande, né? 2, 3 horas da manhã pegava o ônibus para chegar cedo lá no batalhão, porque era treinamento, se chegasse atrasado já era. Você já ficava no final de semana preso. Preso, que eu digo, é dentro do batalhão sem poder sair, né? Não na cadeia em si. Mas aí eu pegava ônibus com os cadetes, né? E eles nem sentavam. O ônibus vazio, assim. Eles iam em pé para não amarrotar, porque de manhã tem verificação de uniforme, né? Então eles nem sentavam no ônibus. E eu dormindo pra caramba lá. Mas então, dentro desse período, eu fui indicado para trabalhar na seção, no S3, para quem não conhece, são 5 seções dentro de um batalhão. O S3 é a seção de planejamento de operações. Então aí que começou, mesmo aquele critério desde de novo, de ser investidor, de trabalhar em algumas coisas assim, aqui que eu tive um contato maior com um nível bem alto de planejamento, né? Porque lá a gente planeja até o erro. Então, se algo der errado, o que a gente faz? Então, a gente não planeja só os acertos.
E também planeja se isso aqui pegar fogo. O que a gente faz? Tudo bem que tem os planos de incêndio, etc., mas sempre a gente planejava o erro e planejava não ter recurso. Se não tivesse recurso, o que ia ser feito? Então, isso foi me guiando para um caminho de pensar realmente, e é só transpor. Quem vive lá dentro consegue viver muito bem o cotidiano de uma empresa, ou qualquer empresa. Né? Porque lá, se você erra, você é preso. Na empresa, o máximo que acontece é você ser mandado embora. Então, aí que começou esse contato meu com esse lado da administração. E, em determinado momento, um pouco antes de sair, eu já entrei em uma determinada faculdade e comecei a fazer o curso de administração. Bom para mim foi porque eu não entrei muito cedo. Então, quando eu entrei realmente para fazer o nível superior, eu já tinha certeza do que eu queria, como tenho certeza hoje do que eu estou fazendo. Isso para mim foi importante. Essa foto ali foi tirada nos Jogos Mundiais Militares, onde o nível de planejamento era de todos os órgãos de segurança pública do Rio de Janeiro. Né? Porque a gente tinha que fazer uma operação para resguardar os chefes de delegações e as delegações que vinham do exterior para competir aqui. Então tinha a Polícia Federal, o próprio Corpo de Bombeiros, né, Guarda Municipal, PM, todos esses órgãos aí a gente agia nessas operações em conjunto. Além de outras operações que a gente fez de segurança, até mesmo dos chefes de Estado em algumas outras situações, como Lula mesmo, segurança dele. Então, essa tropa, por ser especial, realmente é utilizada para esse fim. Bom, acho que eu respondi a essa pergunta de porquê, né? Eu escolhi a administração para dar a base ali, para depois eu poder falar sobre os diversos outros assuntos. Bom, e a faculdade? Né? Eu disse que em determinado momento eu escolhi a faculdade, e realmente escolhi uma faculdade. Faculdade certa, mas o modelo ainda estava errado. Né? Isso eu falo da primeira faculdade que eu entrei, né? E como eu sempre fui muito voltado à educação, não vem ao caso eu falar o nome da instituição, mas nesse início eu entrei com uma disposição em fazer algo melhor, buscar sempre alguma atividade extra dentro desse local, e vi que essa primeira faculdade que eu entrei, e logo após eu entrar ela foi comprada, e veio um modelo totalmente comercial, o que é um crime para um nível superior e para qualquer outro nível que envolva educação. É claro que quem tem algo privado tem que ter lucro nas suas operações, mas isso é uma consequência do bom trabalho que você faz ou presta para aquele consumidor ali final, que é o aluno. Então, por isso que eu digo que eu escolhi a faculdade certa, mas com o modelo errado. Então, a partir daí, eu comecei a desenvolver outros campos de atuação dentro dessa instituição. Como eu não concordava com o modelo, eu tinha que fazer alguma coisa ou simplesmente ficar parado, olhando aquela estrutura que tinha anteriormente, ou pelo menos na época que eu entrei, tinha uma excelência muito grande, com cursos reconhecidos no Brasil inteiro e com nível muito alto até para o estado do Rio. Né? Tinha cursos lá que era o melhor, o curso de farmácia, por exemplo, era o melhor curso do estado do Rio e o segundo do país, na época, além do curso de letras, etc. Então, através da Uni, né, de uma colega da Uni, que até tem alguém da FRJ aí? Não. Tem a Flavinha, que na época era presidente da Uni, União Nacional dos Estudantes. Ela me convidou para participar, em fazer uma eleição dentro da instituição para ser um dos delegados da UE, que é a União Estadual dos Estudantes, que seria um braço da Uni. E eu aceitei até mesmo porque a gente ganha força quando está junto, quando se agrupa. Né? Só que, por alguns motivos, já me decepcionei um pouco, porque as pessoas dentro desse movimento, elas se preocupam muito mais com a política, de fazer a política de determinados grupos políticos, do que simplesmente agir em prol do bem maior, que seriam os estudantes. Né? Então, a vinculação a esses braços políticos fica muito forte. E esquecem da base, do principal. Acho que talvez a última manifestação que realmente teve valor da Uni foi a do Collor.
Depois disso eu não lembro de nenhuma que tenha tido valor mesmo, a não ser ganhar um bilhetezinho único aí, fazendo uns protestos no Rio. E o colegiado, né? Através do colegiado, como eu comecei a me envolver muito, até hoje sou um grande amigo do coordenador, né, dessa instituição, que na época era o coordenador do curso de administração. Eu fui rapidamente eleito para ser o representante na turma e depois ser o representante do colegiado, do curso inteiro de administração. Aí que começou a ficar bom, que a gente começou realmente a fazer as manifestações, saiu matéria no jornal lá de Niterói, minhas e de um outro representante de outro colegiado, que estava vendo o curso sendo destruído, e a gente não podia ficar parado. Bom, aí esse foi o envolvimento dentro dessa instituição. E depois que eu troquei de instituição, né, atualmente eu estou nessa instituição da La Salle, né, alguém conhece a La Salle aí, de Niterói? Conhece a La Salle? Então, a La Salle é uma instituição que vem do Colégio Abel. São os irmãos laçalistas do Colégio Abel, né, que vem de São João Batista de La Salle. São mais de 1.500 instituições no mundo e em 80, quase 90 países. Então é uma rede extremamente grande. O pessoal não conhece muito, mas é uma estrutura grandiosa, né? Então, dentro desse... eu tinha sempre a concepção de o que vale é o trajeto, né? Na verdade, a gente não escolhe o curso, ou melhor, muitas pessoas escolhem o curso, logicamente pelo conhecimento que você vai ter dentro daquele curso ali, das coisas que você vai absorver, mas o que realmente vale, e quando a gente toma consciência disso, a coisa fica muito melhor, que é o trajeto. São as pessoas, são os contatos que você faz. Eu tiro isso, por exemplo, por Harvard. Outro dia eu estava lendo um determinado exemplar de uma revista, que é a própria Harvard mesmo que publica. Nenhuma pessoa que faz a faculdade de Harvard, ela está desempregada hoje. Por quê? Porque as pessoas, de repente você está lembrando alguém que é do Brasil, que fez faculdade, está desempregado, né? Eu também. Mas o que acontece? Mas aí eu digo que é cultural. Talvez ele tenha vindo para o Brasil e aqui ninguém quer saber se ele é de Harvard ou não, só quer pegar o emprego dele e acabou. Lá tem um sistema de proteção, que claro que não é tão divulgado, mas se eu sou da tua turma e fiz com você a faculdade, eu nunca vou te deixar desempregado. Se em algum momento é tipo a maçonaria, né, sem demagogias ou critérios de religião aqui. Mas se você esteve comigo em sala, ou eu conheço você, a gente se protege. Se você está desempregado, eu te emprego. Ou te dou um cargo dentro da minha empresa, etc. Então, essa cultura de valorização, ela é muito forte. E o que soma... Exatamente. Perfeito. Exatamente. Aqui, às vezes, eu vejo ao contrário. O cara que está do teu lado mesmo na instituição, não tá nem, por N motivos, às vezes estuda à noite, então está do dia inteiro trabalhando, vai ali só para cumprir aquela etapa dele, não cai para dentro dos professores realmente, não pergunta, não quer saber, não lê a bibliografia daquela matéria ali, as referências que vai ter durante o curso anteriormente, para poder ter base, até mesmo se entrar numa discussão. E se não entrar, você vai ficar simplesmente sentado ouvindo e tentando ter certeza de que aquilo que está sendo dito está certo. Então, eu botei ali o Steve Jobs porque em determinado momento da vida dele, né, é muita história para contar sobre a vida dele, mas em determinado momento ele simplesmente saiu do curso que ele estava fazendo e foi fazer caligrafia. Ele fez 18 meses de caligrafia. Só que ele não estava matriculado. Ele simplesmente fez porque ele entendeu que aquele universo que ele estava, ele precisava ter aquele conhecimento para aquilo que ele queria fazer, independente de estar matriculado ou não, independente daquilo contar como faculdade ou não. Então é esse entendimento que a gente, em determinado momento, pode ter ou começar, pelo menos, a observar, né, e ver se a gente está realmente fazendo ou seguindo aquele caminho correto ali. Bom, na verdade ali é o convite, né, para a comissão. Como eu sempre fui envolvido, na verdade eu sempre costumo dizer que o meu dia só termina amanhã. Eu começo a fazer alguma coisa
Não porque eu sou lento, né? É porque é muita coisa para ser feita. Que senão eu tenho que explicar, senão fica estranho o que eu vou dizer. Né? Então, eu não sei se todo mundo já viu aquele seriado Todo Mundo Odeia o Chris. Já viu que passava no 13, aquele jovem? Então, aí tem o pai dele, que é o Julius, né? Que nunca recusa um emprego. É tipo o que eu faço hoje. Se alguém chegar com alguma proposta de projeto, eu vou lá, aceito. Ah, legal, é para trabalho? Vamos fazer. Então é mais ou menos assim. E às vezes isso você tem que organizar direitinho, porque às vezes não dá. Hoje em dia eu estou dormindo bem menos do que eu dormia há algum tempo. Né? O quartel também foi bom por causa disso. Me ajudou a não dormir para poder fazer mais coisas em maior quantidade de tempo. Então, é sempre uma atividade ou outra. Hoje, bom, voltando só para o convite da comissão. Então, como eu sempre estava fazendo uma atividade ou outra, eu sempre estava participando dos ENCADs, que é os Encontros de Administradores. E qualquer evento que tinha no CRA, todas as palestras que tinha aqui eu vinha. Então, eu sempre procurava mais conhecimento, ouvir pessoas. E sempre, toda palestra, não importa de quem seja, o assunto que esteja sendo dito, sempre tem alguma mensagem que você leva, ou aquela mensagem encaixa em alguma outra coisa que você está fazendo. Ou pelo menos serve de inspiração para algo que você vai fazer. Então, eu sempre procurava vir. Aí, em determinado dia, o Antônio chegou para mim, estou vendo que você vem sempre aqui, não quer, aparece na reunião lá no conselho, vamos conversar para você fazer parte da comissão. Eu falei, ok, né, com aquela coisa de não recusar trabalho, ok, vamos fazer. Aí, vim na reunião, a gente sentou, conversou, já tinha o contato daqui das pessoas, já conhecia o Rafael, já conhecia o Clóvis, conheci o próprio presidente aqui, que na época, e ainda é o Wagner, e a gente começou a trabalhar. E esse convite foi importante, porque assim, a gente passa a ver a visão do curso de uma outra forma, de quem realmente está lidando para inserir coisas novas, trazer os dados novos, trazer um modelo que realmente tem que representar o curso. De administração, no caso, por causa do conselho. Então, esse foi outro ponto importante dentro desse trajeto, né, até chegar a outras atividades, a comissão para mim. E, por fim, a La Salle Júnior, né, falar rapidinho sobre a empresa Júnior, que é a empresa Júnior hoje que eu estou. A La Salle Júnior, a gente encontrou ela do seguinte modo. Eu digo a gente porque na época que eu saí da outra instituição, tinham professores e alunos excelentes, né, lá. Então as pessoas que entenderam realmente o que a gente queria, elas vieram, saíram todas, ou seja, houve uma debandagem geral, inclusive de professores. E a gente trouxe uma equipe de trabalho realmente boa, com professores que vieram já assumindo o curso, o curso de administração, né, ali a parte pedagógica do curso de administração, quando a gente trocou de instituição, e outros professores e outros alunos. Então, essa equipe, a gente falou, poxa, a gente não pode continuar do jeito que era, vamos começar a fazer algo. Então, a gente começou a identificar nessa nova instituição o que tinha, que a gente poderia tocar ou fazer para auxiliar a nossa vontade de sempre fazer algo, né, de trabalho, de algo importante que venha a somar dentro desse, ou trazer experiências novas. Então a gente viu que tinha uma empresa júnior nessa instituição, mas ela estava estagnada, não tinha atividade, ela estava parada. Então a gente veio e começou a redesenhar os processos, a gente que eu digo esse grupo de alunos, juntamente com o professor orientador. A gente começou a redesenhar os processos da empresa, e isso tem 2 anos, na verdade, que a gente começou, foi em outubro, né? A gente fez em outubro agora 2 anos dessa nova gestão, e dentro dessa nova gestão, a gente conseguiu bastante coisa que não tinha dentro da gestão anterior, né? A gente trouxe a primeira mudança foi que a gente tirou aquele conceito de, o que também não é errado, de ter uma empresa júnior exclusiva de administração. A gente botou ela interdisciplinar, porque a gente entendeu que aquela empresa júnior que a gente estava tentando construir,
era no perfil de realmente uma empresa, como ela funciona. Então tem que ter um advogado, tem que ter um contador. Por isso da importância de eu ter a visão de outras pessoas, de outros cursos dentro dessa empresa júnior que a gente resolveu reestruturar. Então a gente hoje abre o edital para os outros cursos, apesar de cada um ter seu núcleo, né, núcleo de práticas jurídicas, o núcleo de práticas contábeis, cada curso tem o seu núcleo para desenvolvimento dos alunos, né, aqueles conhecimentos teóricos que a gente absorve em sala, em prática, né, ver como é que aquilo funciona, se realmente funciona, poder testar, poder argumentar, poder ir até o cliente, poder ver quais são as dificuldades. E o bom é que você cada vez mais, além da experiência, você procura estar mais preparado. Porque quando você chega até ele, você não pode ser mais um fator de problema dentro daquela empresa. Você está ali para ajudar, não para complicar mais ainda a vida de quem está te pedindo ajuda. E basicamente foi essa trajetória que me levou até a empresa júnior e a querer fazer algo a mais dentro dessa nova instituição que eu estava. Bom, basicamente eu resumi aqui essa história, né, até mesmo pelo tempo que tinha disposto para mim. Senão, se eu ficasse contando, ia ser muitas histórias de vários assuntos. Mas é basicamente essa trajetória dentro dos pontos importantes que eu precisava citar aqui. E, só para finalizar, queria deixar essa frase aqui, que é: não procure tanto ser um homem de sucesso, queira antes ser um homem de valor. De Albert Einstein, essa frase. Então eu digo que essa frase é importante justamente por se tratar ali do valor, não tanto do sucesso, né? Porque quando você constrói o valor dentro da sua trajetória, o sucesso vem como consequência. E os contatos, eu vou deixar os contatos da comissão, tá? Que é o e-mail, o Facebook, o Twitter aí. E quem quiser depois pegar os meus contatos, eu passo um cartão para vocês no final, tá ok? Obrigada a todos. Obrigado, senhor. A ideia da jornada é essa. A ideia da jornada, pelo menos essa que a gente tinha pensado, foi essa. Foi trazer a mulher para dentro desse contexto e, junto com ela, podermos discutir. O que foi falado aqui, eu espero que mais tarde, quando a gente estiver participando da mesa ali, e a gente vai contar com a participação da comissão, a gente tenha condição de extrair mais informações, mais possibilidades e fazer essa conjugação, né, de alguma forma, buscando uma convergência aí para as atividades da empresa júnior. O segundo ponto foi mostrar essa trajetória de um empreendedor, né, que na sua vida foi sempre a busca de alguns resultados pessoais e profissionais, né. O Xande me surpreendeu, né. Ele não me surpreendeu no negócio ali de, ficar jogando pinball, jogando negocinho para pegar a ficha dos outros. Que isso? Tudo para vender pizza, rapaz. Vê se pode. Tá certo. Do balé eu também não sabia, não. Aí ele foi de Sergei Karabchev, aquele bailarino a Rambo. Pô. Bom, e a ideia é essa, é mostrar isso. Se a gente for olhar a trajetória de acadêmicos dentro da empresa júnior, eu acho que a gente vai encontrar vários exemplos, né, que serão extremamente inspiradores. Mas tem uma coisa aqui que o Xande tocou num ponto que eu acho que vale a pena a gente destacar. E aí eu vou usar a Estácio de Nova Friburgo para a gente exemplificar isso. O que eu quero dizer é nessa relação, né, especificamente quando ele falou de Harvard, né, e o conceito que a instituição tem. Nós temos uma Universidade Estácio de Sá, que está Estácio de Sá no Rio de Janeiro, mas nós temos uma organização que está em todo o Brasil, né, e aí eu vou pegar esse exemplo só por causa de vocês, que cada um tem a sua percepção, a sua imagem do que uma instituição de ensino é e do que ela leva para o mercado em função daquele profissional que está saindo dali, daquele egresso que está caindo no mercado de trabalho. Vamos dar o exemplo de Nova Friburgo, que vem desenvolvendo um belo trabalho há algum tempo, dentro das possibilidades que o campus oferece para a empresa júnior. É claro que a empresa júnior lá não é igual a uma empresa júnior que tem na PUC, dado a condição que a PUC tem muita gente que sai da própria empresa júnior para empreender negócios lá
na Gênesis, né? E também não é uma atividade como desenvolvida na UERJ, dada as características que a própria UERJ dá. As próprias instituições são diferentes. Enquanto a gente tem uma instituição como a de vocês, que beira o Rio de Janeiro todo, são 27 campos, são 27 ou 29, sei lá, saíram 2. A gente tem a PUC que tem em 2 lugares, né? Tem 2 lugares, a gente tem na Lagoa e tem na Barra mais a pós-graduação, e a gente tem uma UERJ que está no Rio de Janeiro aqui, mas que tem mais 2 campi, né, através de interiorização, né, para pegar gente que está mais desguarnecida com relação ao seu desenvolvimento profissional. A gente vai buscar lá no Nova Friburgo um exemplo que, quando alguém falar da Estácio e falar de uma unidade da Estácio, vai se lembrar de vocês em termos do desenvolvimento que vocês tiveram da empresa Júnior. E quando vocês chegarem lá e falarem, eu sou desta universidade e fiz deste camp e trabalhei na empresa Júnior, o status de vocês, ou a condição de vocês dentro do mercado de trabalho é diferente. Eu estou querendo traçar um paralelo aí com relação à possibilidade que Harvard desenvolve dentro de seus acadêmicos. Harvard tem um negócio que na INSPER, aqui em São Paulo, tem, e que a gente fazia lá e outros professores também praticam, que é levar o aluno para fora da sala de aula e fazer com que o aluno desenvolva projetos, né, em empresas e tenha um resultado. Eu não estou falando só de empresa júnior, estou falando dentro de disciplinas que professores levam projetos dado em atividade de campo aliado a projeto de extensão, em que ele vai para a rua e desenvolve projetos e agrega valor, transferindo os seus conhecimentos teóricos para desenvolvimentos práticos, né, proporcionados por aquela disciplina. E a gente encontra na empresa júnior a possibilidade de fazer isso. Então, se a gente tem uma força, como tem a força de uma PUC, como tem a força de uma UERJ, como tem a força de uma instituição que é muito grande, mas que é bem representada por Nova Friburgo, como tem tantas outras, né? E aqui, se eu fosse falar das outras, eu talvez desse alguma mancada em função de esquecer alguma, eu vou me concentrar em quem está aqui presente, né, nessas 3 instituições presentes. O que agrega valor estar numa empresa júnior? Agrega valor não só o conhecimento adquirido pela experiência desenvolvida nas atividades que estão lá dentro, né, como enriquece o seu conjunto, o seu construto, o seu valor, né, porque tem condição de trazer aquilo que está na sala de aula para a vivência e ter correlação, né, e mais, essa network que cria no sentido de você ter a possibilidade de espraiar, né, de ter muita gente, né, que você conhece e manter essa relação duradouramente. O interessante é que, há 2 anos atrás, nós desenvolvemos uma pesquisa tentando identificar o papel da empresa júnior e a sua representatividade em trazer emprego para quem está dentro da empresa júnior. E nós começamos a levantar isso. A pesquisa ela foi inconclusiva porque nós sobre a perspectiva científica, nós não encontramos dados ou elementos suficientes que pudéssemos dizer o seguinte, participar de uma empresa júnior aumenta a possibilidade deste acadêmico de ter emprego mais fácil. Nós não conseguimos isso porque não se tem registro disso nas áreas de estágio dentro das organizações. Não tem. Você tem lá, como o ERJ tem, como o PUC tem, como o Estácio tem, aquelas áreas de estágio, mas nessas áreas de estágio não se registra se a pessoa participou ou não de uma empresa júnior no ato dela ter sido chamada ou convidada ou participado de um processo seletivo. Isso não tem. A gente conseguiu identificar isso através das entrevistas que a gente fez com as áreas de recrutamento e seleção ou com os gestores de processo, em que pessoas ou acadêmicos que participaram de empresa júnior estiveram ali e eles declararam que notaram diferença e notam diferença entre acadêmicos que tenham participado de empresa júnior daqueles que não participaram de empresa júnior. Eu dei uma instituição aqui no Rio de Janeiro que uma das pessoas tinha preocupação nesse sentido e ela dizia, mas assim mesmo não era nada muito rígido, e ela dizia, eu noto que pessoas que participam de empresa júnior conquistam o estágio ou entram no mercado de trabalho com mais facilidade do que quem não participou de empresa júnior. Então, o que a gente tem é essa pesquisa que foi inconclusiva, e a gente tem pareceres ou opiniões de algumas pessoas que mostram que, efetivamente, não precisa ser Harvard. Aqui no Brasil, a gente tem exemplos disso, mas, especificamente relacionado à empresa júnior, a gente tem a possibilidade de afirmar que temos uma atratividade muito grande do mercado
com relação a esses profissionais. E eu vejo nisso, talvez, um possível problema gostoso da empresa júnior. Porque quem entra em empresa júnior acaba ficando um determinado tempo lá e já alça voo diante da possibilidade de estar no mercado de trabalho conquistando um estágio. Esse é um problema gostoso que todas as empresas júnior têm. Né? Você ter, na verdade, você ter acadêmicos que estão lá há um ano, são brilhantes, de repente eu vou sair porque arrumei um estágio lá. E isso é muito bom. Prova que, efetivamente, esta rotatividade, pequena ou grande dentro da empresa júnior, né, decorrente da saída para uma perspectiva melhor, né, mostra que a empresa júnior realmente, dentro da instituição, né, agrega valor ao acadêmico, como pode agregar valor à instituição, se a instituição souber fazer bem um bom uso desse acadêmico. Quando eu falo que é um bom uso, é saber municiar ou dar condições à empresa júnior de poder trabalhar e alavancar os vários projetos que ela pode vir a alavancar. Né? Nesse sentido que eu estou me referindo. É dar estrutura, ter professor que oriente, ter outros professores que colaborem dentro do processo. Tá? Mas não estou querendo dizer que a empresa júnior é perfeita. A empresa júnior tem muito a melhorar. Por exemplo, você não tem registros perenes do desenvolvimento e da continuidade da empresa júnior. Uma das coisas que a empresa júnior mais sucumbe de uma gestão para outra é arquivo, é documentação, é guarda de documento e memória, principalmente no sentido de mostrar a sua evolução. Esse é um grande problema que a gente vê na empresa júnior. Um outro problema que a gente vê é a instituição não apoiar a empresa júnior. E quando eu falo instituição, eu me refiro num sentido global, não só do professor que não apoia a empresa júnior, não só de um professor que não gosta, não quer coordenar a empresa júnior, ou o professor que não ajuda na sua área de conhecimento específico. Esse é um outro problema. E tem também o problema da própria escola, que não dá sala, ou que tira a sala depois como é que passa, né? Não capacita e não treina nas atividades específicas, ou permite que os acadêmicos da empresa júnior, os empreendedores júniores, sejam capacitados e treinados naquilo. Tem uma instituição que aqui no Rio de Janeiro desenvolve programas de consultoria, ou seja, tem disciplinas de consultoria, e que os participantes da empresa júnior podem fazer, como outros participantes, outros acadêmicos podem fazer, e se quiserem depois ir para a empresa júnior, eles podem ir depois desse processo. E é disciplina eletiva, né, que também acaba contando crédito, não é no negócio da caligrafia, ele acaba agregando valor ao seu conteúdo programático. Bom, eu falei um pouco até demais para trazer o nosso terceiro palestrante, que é o Pedro. Pedro, ele ainda né, em breve não será mais, presidente da Rio Júnior. Né? Agora ele está indo, vem cá, Pedro, ele está indo para Brasil Júnior e espero que continue a trajetória brilhante que ele vem desenvolvendo na Rio Júnior. O nosso namoro com a Rio Júnior, nosso namoro que eu me refiro da comissão do CRA, vem de uns, não é o meu namoro com ele, não, é o nosso namoro com a Rio Júnior. Né, vem aí de uns 4 anos, né, 4 anos, mais ou menos nisso. E a gente sempre teve uma aproximação muito grande com a Rio Júnior, mas era aquela aproximação assim, meio distante. Né? A gente estava aqui, eles lá, e a gente se falava, a gente participava de eventos lá, a gente participava de eventos aqui, mas nunca foi alguma coisa assim com uma constância que a gente gostaria que tivesse e com apoio, né, recíproco, né, que a gente gostaria que acontecesse. Agora nós firmamos um termo de compromisso, em que nesse termo de compromisso a comissão, especificamente a comissão, mas o CRA, junto com a Rio Júnior, né, se uniram e estão aí participando no sentido de melhorar o movimento, o MEV, né, Movimento Empresa Júnior, no Rio de Janeiro especificamente. Então, o que a gente tem em mente a partir do ano que vem, o Xande, ele é ainda membro da comissão, mas está saindo hoje. Hoje a gente está acabando, se despedindo formalmente aí para iniciar ano que vem. E ano que vem, esse novo grupo que vai se formar vai ter uma interação muito grande com a Rio Júnior, no sentido da gente fazer todo um planejamento conjunto. Temos nossas atividades,
atividades sendo desenvolvidas na Rio Júnior, mas atividades comuns que serão desenvolvidas de comum acordo no sentido de realizarmos ações, não só no CRA, mas ações na Rio Júnior, mas ações também em todas as outras empresas juniores que tem por aí. Já estamos trabalhando junto com a Iniciativa. A Iniciativa é a nossa parceirona há algum tempo. A gente já vem desenvolvendo coisas muito interessantes dentro do CRA e fora do CRA. Né? Eu tenho um projeto na minha universidade de extensão, em que esse meu projeto de extensão, junto com a Rio Júnior, nós estamos desenvolvendo coisas aí em ONGs. Né? E a gente espera que esse tipo de atividade que a gente vem desenvolvendo hoje aqui e que eu venho provocando, seja também alguma coisa que a gente possa fazer em várias outras unidades, de uma empresa júnior, ou um escritório, ou uma unidade como vocês, ou lá na PUC, que eu gostaria muito que se agregasse aqui a gente, no CRA. A gente sempre teve uma vontade muito grande de aproximação com a PUC, mas a PUC sempre foi meio rebelde nesse negócio, a gente nunca teve. Eu gostaria muito, depois do encontro, a gente conversar, para ver se ano que vem vocês estão mais aí presentes com a gente, assim como, né, a Iniciativa e vocês, mas a gente sabe que vocês estão longe, né, talvez não tenham muita facilidade de aproximação, mas tenho certeza que daqui para lá a gente vai estar sempre à disposição de vocês. Vocês são da empresa Júnior lá, né? E são quantos membros hoje? 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu estou deslumbrado. Vocês vieram aqui por causa do evento ou por causa da palestra da Mulher Empreendedora? Pô, que bom, eu fico mais contente, senão eu ia falar, ia ficar com ciúme. ia ficar com ciúme. Então, eu vou passar a bola aqui para o Pedro, e aí eu vou deixar o Pedro conversando com vocês, e aí você fica à vontade aí, porque é sempre um prazer ouvi-lo. Obrigado. Bem, boa tarde, pessoal. Enfim, meu nome é Pedro Nascimento, sou atual presidente da Rio Júnior, como o Antônio falou. Agora sou aluno de administração, na verdade fazia engenharia mecânica, mas agora faço administração, mudei de curso na UFRJ. E, na verdade, o tema dessa apresentação, o Antônio me pediu para falar um pouco sobre perspectivas para o futuro do Movimento Empresa Júnior. E eu achei interessante, né, porque muitas vezes a gente discute situações um pouco atuais, situações que a gente passa no dia a dia, e não para pensar de fato estrategicamente o que a gente imagina no movimento nos próximos anos. E aí, na verdade, vou passar um pouco de contexto, eu acho que é fundamental na realidade, e principalmente trazer uma perspectiva um pouco diferente. Eu não tenho o objetivo aqui de falar tanto sobre o movimento em si, mas sobre o movimento que ele se propõe a fazer para a sociedade. Acho que é sair um pouco da lógica, o que a gente pode fazer, o que o movimento pode fazer para gerar para si mesmo e o que o movimento pode fazer para gerar para a sociedade. E a partir disso, apresentar 2 projetos que a Júnior desenvolveu recentemente, os 2, inclusive, eu fui o responsável por desenvolvê-los, porque foi dentro da presidência da Rio Júnior. E enfim, são projetos que a gente se orgulha bastante, eu queria muito compartilhar com vocês. E aí, para começar, na verdade, isso aqui é uma maneira como a gente gosta de apresentar o Movimento Empresa Júnior um pouco diferente. Fugindo da lógica tradicional do aluno que entra na faculdade e se desenvolve, e aprende várias coisas legais, e depois vai trabalhar numa grande empresa, vai abrir o próprio negócio. Se a gente, se aproximar do Movimento Empresa Júnior sob uma ótica diferente, se a gente se aproximar sobre a ótica do Paulo, e eu dei um nome completamente arbitrário, podia ser Pedro também, que é um nome que eu gosto muito, mas vamos supor o Paulo. O Paulo é um dos 27 milhões de brasileiros que tem um próprio negócio. Hoje esse é o número que a gente tem no país, então mais de 10% dos habitantes do nosso país têm seus próprios negócios hoje, são empreendedores. Mas um dado que é muito interessante, são 98% das empresas do país, mas quando a gente conta um pouco da história, né, do Paulo padrão que a gente tem no Brasil, o que a gente percebe muito naturalmente quase todo empreendedor que a gente tem no país, principalmente quando a gente fala ali das micro e pequenas empresas, são caras que entendem muito do seu negócio, entendem muito do que eles fazem de fato, ou seja, eu entendo muito de produzir esse pão que eu estou vendendo na minha padaria, mas no geral eles não entendem muito de gestão. Então, naturalmente, o negócio do Paulo vai evoluindo, perfeitamente natural, vai dando certo e tudo mais. E aí chega num ponto que é muito interessante, que é um certo ponto de virada que a gente começa, de fato, a entender a importância do Movimento Empresa Júnior. Em um dado momento, todo empreendedor, como o Paulo, que no caso aqui decide que ele é padeiro, ele passa a perceber que em dado momento ele vai virar um gestor. Isso é um processo extremamente natural. No geral, pelos estudos que o Sebrae realiza, no geral, num horizonte entre 3 e 5 anos, o empreendedor ele passa a ter que se desprender um pouco da operação do seu negócio, então passa a desprender um pouco, talvez, sei lá, de estar assando pão,
e passa a ter que contratar o cara que vai cuidar do caixa, passa a ter que contratar o cara que vai assar o pão, contratar o cara que vai fazer outra coisa. E aí um dado que é muito interessante, mas é um pouco cruel, que a gente enxerga no mercado, que é cerca de 58% dos empreendedores brasileiros fecham as portas nos primeiros 5 anos. E muito por conta dos problemas de gestão que ele tem. Então, quando você busca a lista dos principais problemas que você tem que fazem com que uma empresa acabe, né? A gente tem essa estatística de 58%. O que causa esse 58%? As 3 principais causas são gestão financeira, falta de capital de giro e problema com recrutamento e seleção. E gestão de pessoas em geral. Então, a gente vê que são problemas de gestão, não são problemas necessariamente de mercado ou de vendas, ou algum problema inerente ao negócio do cara. São problemas puramente de gestão. E aí o Paulo se deu muito bem, achou uma empresa júnior, descobriu o movimento empresa júnior e conheceu de fato o que era. Mas o que é interessante, eu até botei ali, é muito natural que o Paulo se sinta um pouco, como é que eu posso dizer, com o pé atrás, porque essa é um pouco a realidade que a gente vê no mercado. Muitas vezes o empreendedor, aquele ali é o sonho dele, aquele ali é o que ele quer fazer da vida dele, é o grande filho que ele tem. E é muito difícil ele entregar isso na mão de um jovem, enfim, que está na faculdade ainda, para resolver os problemas de gestão dele. E aí a gente tem a realidade que a gente vê hoje no mercado, que é a empresa júnior sempre acaba surpreendendo o cliente, sempre acaba demonstrando de fato o seu valor, mostrando uma proposta extremamente profissional, tendo um atendimento extremamente profissional, e ainda assim apresentando uma proposta com aproximadamente 10% do valor de mercado, que é o que vocês conhecem. E aí você tem a realidade do Paulo, que no geral o projeto é sempre um sucesso, e o que é mais interessante é, quando a gente, enquanto movimento, consegue alavancar o negócio de um cara que muito provavelmente acabou de contratar as primeiras pessoas, acabou de ter alguns problemas de gestão, a gente consegue fazer com que ele dê o próximo passo. A gente consegue fazer com que ele saia daquela lógica do vou fechar as portas depois de 5 anos para conseguir contratar mais pessoas, gerar mais emprego, gerar mais desenvolvimento local e por aí vai. E aí, beleza. Entrando de fato no movimento Empresa Júnior, falando um pouco de contexto, essa é uma lógica que a gente trouxe para a Rio Júnior esse ano. Na verdade, a gente trouxe para o movimento Empresa Júnior. A gente trouxe isso muito para a Rio junto com a própria Brasil, com a Confederação Brasileira, que a gente resolveu parar de olhar o movimento enquanto um fim em si mesmo, parar de olhar o movimento enquanto, beleza, eu enquanto Rio Júnior tenho que fazer com que o movimento Empresa Júnior do Rio de Janeiro seja mais forte. Começou a pensar, beleza, mas como eu faço que o movimento Empresa Júnior seja importante para o desenvolvimento do ecossistema empreendedor do meu estado? Como eu faço que o movimento Empresa Júnior, em vez de ser de certa maneira, presunçoso de achar que é o puro responsável por tudo que acontece de bom no Estado, e se a gente começar a se enxergar como ator, como parte de uma rede maior que pode fazer isso? E a gente trouxe esse framework, que foi desenvolvido por um professor, inclusive, de Harvard, o Daniel Eisenberg, que ele fala que todo ecossistema empreendedor ele é dotado de 6 tipos de atores, que são mercados, políticas públicas, finanças, cultura, suporte e capital humano. E ele entende, enfim, ele prova isso quantitativamente, que o grande motor para a economia de um país é o empreendedorismo. Então, tem até um dado muito interessante quando a gente fala de Brasil, eu não sei se todos vocês conhecem esse dado, mas se você pegar a geração real de novos empregos, eu não digo aquela flutuação, né? Sempre tem pessoas entrando e saindo, mas o que eles chamam de net value, né? O valor real gerado no final, a diferença entre um ano e outro de novos empregos num país, cerca de 50% dessa diferença é causada apenas por grandes empresas. Inclusive, tem um dado aqui até um pouco mais curioso, que 1,7% das empresas do nosso país geram 50% dos novos postos de trabalho. Essas 1,7% das empresas é o que a gente chama de empresas de alto crescimento. Empresas que crescem até 20%, a partir de 20% ao ano durante 3 anos consecutivos. Então a gente consegue perceber claramente que o que alavanca de fato o nosso país, a economia do país, enfim, os empregos do nosso país, são essas empresas, são os empreendedores. E aí, beleza. Entendendo essa questão de ecossistemas empreendedores, a gente começa a entender melhor o movimento Empresa Júnior sobre uma outra lógica. Todo mundo conhece e sabe que o movimento não é simplesmente uma empresa júnior ou outra no estado. Hoje a gente tem um movimento com mais de 230 empresas juniores. Eu esqueci de atualizar esse slide. A gente já federou mais empresas. Hoje a gente chega à marca de 240 empresas juniores federadas em todo o país. A gente hoje tem 14 federações estaduais confederadas e até o final do ano chegamos a 16. A gente deve federar Maranhão, Rio Grande do Norte, talvez Mato Grosso também. Então a gente começa a ter um movimento que é cada vez mais forte, não em si próprio, não porque tem mais empresas ou porque tem mais federações, mas um movimento que é mais forte, que é mais representativo, porque gera mais valor, porque interage com mais stakeholders, porque começa a ter, por exemplo, força política, que começa a ter força com federações de indústria e por aí vai. E aí, quando a gente volta para olhar para aquele ecossistema, o que a gente percebe é que o movimento Empresa Júnior, ele não tem um fim simplesmente, beleza, vou capacitar alguns jovens para o mercado. Dentro do ecossistema empreendedor que a gente toma como base, a gente atua em metade dele. Por quê? A gente consegue dar suporte a empreendedores no nosso país a partir dos nossos serviços. Essa é a grande realidade. O movimento Empresa Júnior dá suporte a empreendedores que muito provavelmente não teriam acesso a esse tipo de conhecimento.
seja em gestão, em tecnologia, qualquer coisa do gênero. A gente consegue formar líderes empreendedores, tanto para empresas, quanto para fundar seus próprios negócios, quanto para fundar organizações de terceiro setor. Então, a gente promove formação de capital humano empreendedor, que também é outro ator fundamental desse ecossistema. E outra coisa que é muito importante, a gente consegue promover cultura empreendedora nas universidades, que é um ponto muito fundamental. A própria Endeavor tem um estudo que diz que 64,6% dos jovens da universidade querem empreender. Então, muito provavelmente, a grande maioria dos novos empreendedores que nós veremos no nosso país nos próximos anos virão de universidade. Não vai ser o cara que já tem 30 anos e está no mercado, nem o cara 40, nem com 50, nem com 60. Muito provavelmente vai ser ou um universitário ou um recém-graduado. Então, a partir do momento que as empresas juniores têm esse papel de fomentar essa cultura empreendedora dentro da universidade, a gente está ativamente contribuindo para a criação de novos negócios no nosso país. E essa maneira como a gente entende o movimento Empresa Júnior hoje. A gente tem um propósito compartilhado nacionalmente, que não é só do Rio, ou de Minas, ou de São Paulo. A gente entende que o movimento Empresa Júnior serve para criar um Brasil empreendedor. A gente definiu isso com o nosso propósito, fizemos uma revisão estratégica de todo o planejamento estratégico do movimento no começo desse ano, e a gente percebe que é criar o Brasil empreendedor. Por que um Brasil empreendedor? A gente quer que todo mundo abra negócio? Foi até interessante que, conversando sobre isso, sobre a nossa estratégia recentemente com a Endeavor, que é uma organização muito importante de fomento ao empreendedorismo, a pergunta que me fizeram foi exatamente essa. Mas por que vocês querem tanto formar empreendedores? Você quer que todo mundo no movimento Empresa Júnior abra empresa? Não, até porque não teria mercado para todo mundo e ia todo mundo quebrar, não faz sentido. Mas a partir do momento que eu entendo que o cara que sai da empresa júnior ele pode proporcionar uma atitude empreendedora dentro de uma empresa que ele passa a trabalhar, ou dentro de uma ONG, ou dentro do setor público, a gente começa a ter resultados mais interessantes. Então, eu não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, em Minas tem o CID, que é o programa deles de aceleração de startups, que foi criado pelo escritório de prioridades estratégicas do governo de Minas Gerais, que é ligado ao governador. Do presidente a todos os estagiários do escritório de prioridades estratégicas de Minas Gerais, todos trabalharam em empresa júnior. E foram os caras que criaram hoje o programa que está revolucionando o ecossistema de startup em Minas Gerais. Então, quando a gente fala de Brasil empreendedor, é muito isso. É entender que, independente de onde a gente está, a gente tem um papel fundamental com a construção de um país mais justo e melhor para todo mundo. E aí tem uma visão, enfim, que não vem tanto ao caso, a gente quer se consolidar com o principal movimento universitário e tudo mais, mas aí vem o ponto importante, que a gente, quanto empresas juniores, o que a gente promove para esse jovem? O que a gente promove enquanto formação de capital humano? É isso. Ele aprende por projetos, esse é um ponto muito fundamental, que até o professor Antônio falou, que as grandes universidades do mundo hoje percebem que a melhor maneira de educar é por projetos. É botar o cara numa realidade de fato real e não incubada, botar, por exemplo, ele dentro de uma empresa, para aplicar aquele conhecimento de administração que ele está adquirindo na sala de aula, aplicar ele na prática. A empresa júnior já trabalha com aprendizado por projetos, com a educação por projetos, que é, digamos assim, uma das grandes novas descobertas da ciência pedagógica. A gente faz isso desde sempre, desde 1968, 67, quando foi fundada a primeira empresa júnior lá em Paris. Outra coisa que a gente faz é aprendizado por gestão, que é outro ponto fundamental. O empresário júnior, de fato, passa a conseguir entender mecanismos e ferramentas de gestão que ele vai aplicar muito provavelmente na vida dele. Isso é bem padrão, mas a gente entra no terceiro ponto, que a gente nem enxergava no nosso planejamento direito antes disso, que era a cultura empreendedora. A gente começa a perceber que, cara, esse cara que faz parte da empresa júnior, além de aplicar conhecimento teórico na prática, por meio de projetos, além de aprender a ser gestor, a liderar e a lidar com equipes, por meio da gestão da empresa júnior, ele passa a ter uma cultura empreendedora que é muito importante. E quando eu falo de cultura empreendedora, tem outra informação que eu acho que é bem interessante, que o próprio Daniel Eisenberg, do framework que eu passei para vocês, falou. Eu tive com ele no começo desse ano, ele falou um negócio que eu achei muito interessante. Ele resolveu trazer uma definição de empreendedorismo para o grupo que estava lá, e aí estava lá a Rio Júnior, a Endeavor, o Secretaria de Desenvolvimento Econômico, tinha várias organizações que trabalham com empreendedorismo. E o que eu achei muito interessante foi a maneira como ele tratou essa questão de empreendedorismo, assim. Que ele mostrou várias informações, várias empresas que surgiram e tudo mais, vários dados. Mostrou casos do cara que comprou uma empresa e revolucionou ela, do cara que herdou a empresa da família, do cara que começou a trabalhar dentro de uma empresa que já existia. E ele conseguiu mostrar para a gente, enfim, por meio de dados e tudo mais, tem uma pesquisa bem interessante sobre isso, que, na verdade, o empreendedor, que, na maneira como a gente chama empreendedor, é o cara que gera valor para a economia do país e gera empregos e tudo mais, não é necessariamente o cara que abriu um negócio. É o cara que, dentro do ambiente quando ele estava inserido, independente das circunstâncias que ele está, sejam muito boas ou muito ruins, ele conseguiu gerar resultados excepcionais. Por exemplo, o cara que às vezes é um executivo de uma empresa, aquela empresa não era dele, ele simplesmente era um executivo lá, mas ele conseguiu duplicar o faturamento e duplicar os postos de trabalho. Então ele falou, sobre uma perspectiva macroeconômica, esse cara é um grande empreendedor, porque ele está impactando diretamente na economia de um país.
Então essa perspectiva é muito interessante quando a gente começa a olhar para as pessoas que a gente forma e fala, cara, o empresário júnior não necessariamente precisa abrir o negócio dele. Ele pode muito bem entrar numa empresa e dentro daquela empresa conseguir gerar alguma coisa, enfim, faça diferença no nosso país. Isso aqui é só um exemplo dessa proposta que a gente tem de formar um país mais empreendedor. Isso aqui é um artigo da Folha de São Paulo, vocês podem até procurar na internet, é bem interessante, que é chamada A Maior Escola de Empreendedorismo, que é do Rodrigo Brito. Rodrigo Brito hoje é o maior empreendedor social do país, trabalhando com empreendedorismo de baixa renda. Ele fundou a Aliança Empreendedora, que é, enfim, super famosa. E ele escreveu esse artigo falando um pouco de como ele conhece como educação empreendedora e por que ele acha que o Movimento Empresa Júnior é a principal escola de educação empreendedora do mundo. Enfim, falando da Rio Júnior, creio que a grande maioria de vocês conhecem, é a organização que eu represento hoje. Então, hoje a gente representa 20 empresas juniores em 9 instituições de ensino superior. Ano que vem isso provavelmente vai saltar para, sei lá, 40 empresas juniores em N instituições de ensino superior, tenho certeza disso. São as 5 cidades hoje que têm empresas juniores federadas, então não é só Rio, Niterói, Volta Redonda, Seropédica e Rio das Ostras. E é isso basicamente que a gente faz. Então, a gente representa o Movimento Empresa Júnior no Estado. Então, a gente, por exemplo, se aproxima do CRA porque entende a relevância disso e a necessidade que o Movimento Empresa Júnior tem de se relacionar com esse órgão representativo. A gente divulga e fortalece a marca Empresa Júnior. Eu vou dar um exemplo, para mim, excepcional disso, de um projeto muito em breve. Alavanca os resultados, por meio de várias coisas, seja treinamento, seja articulação com parceiros. Integra e alinha. A gente entende que essa interação e essa multidisciplinariedade do Movimento Empresa Júnior é muito boa. A gente entende, por exemplo, quando o aluno de administração consegue lidar em eventos, em atividades, junto com o aluno de engenharia, junto com o aluno de farmácia e aluno de outra coisa, isso complementa muito a formação dele. A gente trabalha com a expansão do Movimento Empresa Júnior. O movimento maior é um movimento mais forte. Isso é bem autoexplicável. E também a gente trabalha com regulamentação e, enfim, toda a parte jurídica das empresas juniores. Mas acho que tem 2 pontos, na verdade, que eu queria apresentar para vocês hoje, que quando me pediram para falar de futuro do Movimento Empresa Júnior, esse ano a gente conseguiu, na minha opinião, construir os 2 primeiros passos que, muito possivelmente, em um horizonte, acho que é bem curto de tempo, vai revolucionar bastante o Movimento Empresa Júnior. E não necessariamente porque a gente criou algo que fosse muito revolucionário, mas porque a gente começou trazendo essa lógica nova, essa lógica de que nós trabalhamos para a sociedade, não para nós mesmos, essa lógica de que o empresário júnior tem um papel muito mais profundo do que ele reconhece. A gente começou a identificar alguns mecanismos que poderiam alavancar, enfim, nosso desenvolvimento enquanto movimento, enquanto Estado do Rio. E um deles é esse, o Rio Consultoria Júnior. E o que é isso? O que é esse Rio Consultoria Júnior? O que foi essa ideia que a gente teve? Basicamente, existem algumas coisas que são transversais a todas as empresas juniores. Isso aqui eu trouxe exatamente os slides que a gente usa para vender, entre aspas, esse produto. Então, a gente tem empresas juniores de várias áreas de atuação, várias áreas mesmo, isso é muito interessante. Tem até algumas novas que surgiram agora, que a gente federou esse sábado, que vão agregar muito mais a isso. Os projetos são, de fato, muito mais baratos do que os projetos de mercado. Então, eu lembro que a minha empresa júnior, quando eu era presidente da minha empresa júnior de engenharia, a gente orçou um projeto em 27 mil e a proposta do outro fornecedor de serviço era de 230 mil. Então, é uma diferença muito grande, é uma diferença muito surreal, até porque o nosso fim educacional não é lucrativo. Tem diversas coisas, os projetos naturalmente são muito bons, porque são orientados por professores de graduação e tudo mais. Tudo isso você já conhece. Mas qual é a grande situação, qual é o grande problema? Quando a gente passa a analisar sobre uma perspectiva de mercado, sobre uma perspectiva, diria, até um pouco microeconômica, a gente começa a perceber que é isso que acontece. Você tem diversos canais, quanto cada empresa júnior nova que surge, você tem mais um canal para interagir com o mercado. Porque quando a gente fala divulgar e fortalecer a marca Empresa Júnior, né, que é uma das nossas funções, o que a gente percebe a empresa júnior, independente de qual seja, é uma marca. A gente entende que, cara, a empresa júnior de administração da UERJ, a empresa júnior de administração da UFRJ, as duas são empresas júniores de administração. E se o mercado reconhecer uma, ela invariavelmente está reconhecendo a outra também. Isso é muito natural. Eu lembro que a minha empresa júnior já foi procurada porque o cara ele era de outro estado, era, se não me engano, da Bahia, ele já tinha feito um projeto com uma empresa júnior lá. E quando ele procurou a gente, ele falou, não, cara, eu conheço a empresa júnior e eu gosto do trabalho de vocês. Então, querendo ou não, é uma marca muito única. E a gente tem uma realidade que é até interessante. Cada nova empresa júnior que surge é um novo canal que a gente tem para interagir com o mercado. O problema é, princípio básico de administração, né? Quanto mais canais você tem, maior o seu custo de aquisição de cliente. Isso aí é meio óbvio, né? Por isso que é sempre bom você, ao máximo, conseguir enxugar a quantidade de canais. Então, quando a gente chegou a essa realidade, a gente falou, cara, enquanto instância representativa, enquanto órgão que está aqui, como se fosse um guarda-chuva em cima de todas as empresas juniores, o que a gente consegue fazer para diminuir radicalmente esse custo de aquisição de clientes das empresas juniores e para aumentar muito a interação que as empresas juniores têm com a sociedade? E o que a gente fez?
a gente resolveu criar um canal no meio. A gente entendeu nossa responsabilidade enquanto órgão representativo, entendeu que a gente poderia gerar valor de uma maneira diferente. E a gente criou essa plataforma, que é a Rio Consultoria Júnior. Se vocês quiserem entrar depois, é consultoria.riojunior.com.br, que basicamente é o quê? É exatamente o que elas propõem a fazer. É uma plataforma que serve como canal de projetos para as empresas juniores. Então qualquer cliente pode entrar, ele vai ver lá, beleza, prazeralidade de serviço e tal, um negócio bonitinho, e ele vai ter acesso aos serviços que as empresas juniores têm. E aí nosso papel enquanto federação nesse contexto, qual foi? A gente agregou os serviços. A gente identificou quais eram as interseções entre as empresas juniores, a gente identificou quais eram as interseções em relação às soluções que o mercado esperava, então não é necessariamente como a empresa júnior quer se vender, mas como o mercado quer receber a empresa júnior, e definiu linhas de serviço. Então, no caso hoje tem essas 5, que é consultoria em gestão empresarial, consultoria em gestão para a indústria, serviços de engenharia e tecnologia, estruturação de novos negócios e serviços de tecnologia e web. Até um negócio interessante, a partir desse fim de semana a gente vai atualizar, porque hoje a gente tem uma empresa júnior de biotecnologia e uma de farmácia, então a gente vai criar uma outra linha de serviço, que é serviço para as áreas da saúde. E basicamente, qualquer empreendedor, qualquer pessoa física no nosso estado, pode entrar nesse site, escolher uma linha de serviço, selecionar, preencher um formulário, e a partir do momento que ele preenche o formulário, que ele quer enviar, todas as empresas juniores do Rio de Janeiro que realizam aquele tipo de projeto recebem esse formulário. Então, na prática, o que a gente faz? A gente consegue canalizar. A gente entende o nosso papel, a gente entende que se a gente fortalece todas as empresas juniores ao mesmo tempo, todas saem ganhando. Então você aumenta a visibilidade de todas e aumenta o número de projetos que todas vão ter. E por que isso é muito interessante? Por que quando a gente fala de futuro e tal, do Movimento Empresa Júnior, esse projeto é tão interessante? Porque se você parar para pensar, esse projeto traz mais projetos realizados, assim. É bem isso. A partir do momento que a gente consegue trazer, canalizar mais projetos para as empresas, interagir mais com a sociedade, e aí até um dado interessante, esse projeto, essa plataforma da região, ela foi lançada esse fim de semana durante a Feira do Empreendedor. E durante a feira participaram mais de 120 mil pessoas e só nós atendemos 300 pessoas ali em 3 dias, só para lançar essa plataforma. Então a gente conseguiu, de fato, ter uma demanda gigante e essa demanda vai trazer naturalmente mais projetos. Esses clientes vão fechar contratos com algumas empresas juniores, elas vão fazer mais projetos. E quando a gente faz mais projeto, falando de longo prazo, a gente está pensando em mais universitários capacitados, ou seja, mais empresários juniores que interagiram com uma realidade de um empreendedor, que utilizaram seus conhecimentos para alavancar, enfim, a empresa ou o negócio daquele empreendedor, e naturalmente mais empreendedores impactados, mais empreendedores que vão fugir daquela estatística cruel de 60% de negócio falindo depois de 5 anos. Porque eles vão ter uma gestão financeira que funciona, porque eles vão ter um marketing que funciona, uma gestão de pessoas que funciona. Então, falando de longo prazo, o que a gente está vendo de futuro desse projeto é a gente não só vai conseguir alavancar muito nossas empresas juniores, então a gente tem plena consciência que uma empresa júnior, por exemplo, no seu limite operacional, é uma empresa júnior que não está tendo desperdício de conhecimento, uma empresa júnior que está aplicando tudo que ela pode aplicar no seu dia a dia, e a gente entende que quando essas empresas juniores estão no seu máximo de capacidade operacional, elas estão gerando o máximo de impacto possível para a sociedade. Então, quanto mais empresas juniores a gente tiver, mais impacto a gente gera a partir disso. E eu trouxe outro projeto, que é o segundo projeto, e depois eu finalizo minha apresentação, mas é outro projeto que eu acho que faz muito sentido também apresentar. A gente lançou em paralelo, lançou inclusive no mesmo dia os 2 projetos, foi até um pouco ousado isso, mas que a gente entende como fundamental, inclusive para construir muita coisa, talvez para mitigar alguns dos problemas que o próprio Antônio trouxe, que é o impacto. Quando a gente fala de empresário júnior, a gente sabe, enfim, quase todo mundo que está aqui é empresário júnior, se não todos são empresários júniores, a gente sabe que são pessoas extremamente diferentes, assim. Então é o cara que é muito mais questionador, mais mão na massa, empreendedor e tudo mais. Tem aquela frase que eu particularmente sou apaixonado, né? É apaixonado pelo que faz e trabalha para o movimento em que acredita. Se orgulho de ser júnior, que faz gigante pela própria natureza. Isso é como a gente descreve o valor orgulho de ser MEG no Conceito Nacional de Empresa Júnior. Então, essa é uma definição nacional que eu acho brilhante. E é exatamente isso. É um cara muito diferenciado e apaixonado pelo que faz. E quando a gente fala dos números, a gente tem hoje 600 universitários sendo formados no Rio de Janeiro por ano, de diversos cursos de graduação, então, administração, engenharia e tudo mais. Só que a gente começa a perceber algumas coisas interessantes. Eu não sei se vocês já perceberam esse dado. Hoje o nosso país tem 6,5 milhões de universitários. E são só 8 mil empresários juniores na realidade. Então, se você fizer uma matemática muito simples, você vai chegar à conclusão que só 0,0012% dos universitários do nosso país são empresários juniores. Então, cara, falando de estatística, nós somos irrelevantes quase estatisticamente. Só que tem um dado muito interessante em relação a isso. Eu trouxe 3 empresas que são bem reconhecidas. A Bain Company é a segunda maior consultoria estratégica do mundo. 40% dos consultores da Bain Company no nosso país vieram de empresa júnior.
O Itaú é o maior banco do nosso país. 43% dos trainees do Itaú são empresários juniores. E a Falcone é a maior consultoria do nosso país. Eles criaram um programa onde todas as vagas que a Falcone abre hoje, 1/3 é reservado para empresário júnior. Só o empresário júnior pode se cadastrar naquele 1/3 das vagas e provavelmente vão também dominar os outros 2/3. Então, desculpa demais, universitário. Mas aí a gente começa a identificar um problema. Cara, isso é tudo muito bom, isso é tudo muito inspirador, isso é tudo muito importante para a gente entender a nossa importância para o nosso país. Só que a gente começa a identificar que, beleza, 600 pessoas passam por esse processo por ano. 600 pessoas passam por esse processo transformador aí, essa indústria por ano. Só que a gente tem duas perguntas fundamentais, né? Como é que a gente explora o potencial dessa rede? Porque a gente consegue gerar um capital social muito forte todo ano, mas a gente ainda não sabe explorar isso. E como é que a gente mensura esse impacto? E a gente percebeu que a melhor maneira de fazer isso era fazendo uma pesquisa. Era identificando quais eram algumas das principais variáveis, era mapeando essas pessoas e chegando à conclusão de qual foi a importância do Movimento Empresa Júnior na formação dele. E a gente começa a perceber que tem alguns dados que, se a gente conseguir gerar, a gente consegue se legitimar enquanto movimento. Então, quando a gente fala de empresário júnior, onde é que eles estão? Em que empresa eles estão trabalhando? Quais abriram seus próprios negócios? Que cargos eles ocupam? Quanto tempo eles levaram para chegar nos seus cargos? Que empresários juniores hoje estão em posições de relevância? Então, porque a gente consegue intuitivamente saber que são muitos. Então, por exemplo, o presidente do Burger King na América Latina foi da Meta Consultoria, da UF. Então a gente começa a perceber, cara, existem pessoas que foram no Movimento Empresa Júnior, são absolutamente relevantes. Pô, o vice-presidente do BTG Pactual foi presidente da Rio Júnior. Isso você não sabia, inclusive. Eu sei. O vice-presidente do BTG Pactual foi presidente da Rio Júnior há algum tempo. Então a gente começa a falar, cara, a gente está formando as pessoas muito boas, a gente precisa saber onde esses caras estão, a gente precisa identificar onde eles estão, identificar como conseguir alavancar o resultado deles. Por outro lado, também é muito fundamental, a gente precisa identificar que empresas a gente de fato está formando. Quando a gente fala de empreendedorismo, a gente entende que, por mais que a gente vá formar os intraempreendedores dentro das empresas, a gente tem que entender que, cara, vão ter alguns que vão abrir seus próprios negócios e que impacto esses negócios estão gerando. Quantas pessoas eles estão empregando? Qual o faturamento que eles estão tendo com essas empresas? Enfim, que impacto de fato eles estão gerando. E aí a gente criou esse site, que é impacto.riojunior.com.br. Enfim, é outro produto nosso. Se vocês entrarem, vocês vão se deparar com essa plataforma aqui, que é basicamente um site bonitinho com um preenche aqui. E quando você entra nesse negócio... a gente criou uma pesquisa inteira, por acaso, isso aí eu fiz uma versão comigo preenchendo, mas a gente criou uma pesquisa, um site, que inclusive você pode acessar até de tablet, celular, isso aí é detalhe, só porque eu acho muito legal falar. E é muito interessante porque, a partir dessa plataforma, a gente consegue traçar de fato um perfil real do empresário júnior. Então, de onde ele foi? Que cargos ele ocupou dentro da empresa júnior? Quando ele entrou, quando saiu? Ou seja, quanto tempo ele passou dentro do Movimento Empresa Júnior? Ou se ele já saiu do Movimento Empresa Júnior, né? Óbvio, todos que preencheram já saíram do movimento, mas quanto tempo ele levou para chegar onde ele está hoje? Se ele hoje for, sei lá, um gerente de uma grande empresa ou um diretor de uma grande empresa. A gente, inclusive, separou, ele pode escolher o caminho dele, se ele resolver empreender, ou se abrir o próprio negócio. Ou se a empresa dele que ele trabalha é uma multinacional hoje, qual o cargo dele. A gente até filtrou de maneira estatística, como vocês podem ver. A gente resolveu também, que acho que é um dado muito interessante, falar de renda anual bruta. A gente quer provar por A mais B que o empresário júnior ganha mais, porque isso também é interessante pra caramba. Eu tenho certeza que todo mundo quer saber disso de maneira quantitativa. E, enfim, tem várias outras coisas muito interessantes que vocês, entrando no site da pesquisa, vão poder ter acesso. Mas o que é mais interessante... Deixa eu passar um pouco essa pesquisa. É falando novamente de futuro, né? Porque se no outro caso do Rio Consultoria Júnior eu estava falando de futuro, né? Qual é o nosso objetivo no longo prazo? Que é como eu falei, todo mundo trabalhando na sua capacidade operacional máxima para não haver desperdício de aprendizagem, nem desperdício de serviço para o mercado. Tem outro lado também dessa pesquisa. Porque a pesquisa em si só não é o mais importante. A pesquisa em si vai ser muito legal, vai ser bom para legitimar, para aprovar, por exemplo, para parceiros e para clientes, o impacto que o Movimento Empresa Júnior tem, para a gente conseguir consolidar uma rede muito grande, enfim, ter dados para provar isso. Mas o que é mais interessante é a ideia que a gente tem, que a partir do ano que vem a gente pretende, de fato, criar uma rede de pós-juniores, que já é um sonho do Movimento Empresa Júnior, não só fluminense, mas nacional há muito tempo, e a partir disso, conseguir, gerar algumas coisas que são muito importantes, que quando a gente entende que grande parte desses empreendedores, por exemplo, hoje são gerentes de grandes empresas, são diretores, abrindo seus próprios negócios, isso é um capital social que não tem preço. Se a gente consegue botar esses caras que são diretores das grandes empresas para interagir com os caras que hoje são donos de consultorias, para interagir com não sei quem, isso pode gerar uma quantidade de negócios infinita. Porque, naturalmente, o ex-empresário júnior vai sempre confiar mais num outro ex-empresário júnior para fazer negócio, para gerar network, para ir trabalhar na empresa do cara, para ser contratado, enfim, para trabalhar junto com ele.
Assim como a gente consegue aí identificar no longo prazo que a gente vai ter um banco de dados gigante de pessoas que podem, por exemplo, dar treinamento para as empresas juniores, porque a partir do momento que o cara passou pela empresa júnior, eu tenho certeza que todo mundo sente isso e nem saiu ainda. Existe uma necessidade muito grande de retornar de lá, de mostrar o que aprendeu, de mostrar por que foi importante. Outra coisa legal, orientação de projetos. Cada vez mais a gente quer buscar fazer projetos melhores. Como é que a gente consegue mitigar, até certo ponto, às vezes você ter uma universidade que no primeiro momento não ajuda tanto? Pô, e se a gente tiver, por exemplo, uma empresa de administração, você ter lá, por exemplo, o administrador cadastrado no CRA, que ele pode estar orientando projetos além de apenas dos professores daquela universidade. Então a gente consegue gerar uma realidade diferente. Contatos com empresas. E até um negócio interessante, quando a gente fala de futuro, que hoje o Movimento Empresa Júnior ele vive muito em função, por exemplo, de patrocínio de grandes empresas. É muito natural. Os eventos que a gente faz são patrocinados por grandes empresas, a federação, alguns eventos de empresas juniores são patrocinados. Mas se a gente começa a identificar, por exemplo, que a gente tem, sei lá, 1.000 empresários juniores, 2.000, 10.000 empresários juniores, que hoje estão em posições relevantes no mercado, é o fato da gente começar, por exemplo, é um plano que a gente tem, a gente já está desenhando um modelo financeiro para isso, de no horizonte de 2, 3 anos começar a ter, vamos supor, uma anuidade para o cara que for de empresa júnior. E você, no horizonte de 3, 4 anos, passa a fazer que nem acontece em Harvard, por exemplo. Eles têm um fundo de endowment. O que é endowment? É o alumni da universidade, o alumni do Movimento Empresa Júnior, dá recursos anualmente. Pô, cara, foi muito bom para mim o Movimento Empresa Júnior, eu ganho 1 milhão por ano, eu vou dar 1.000 para vocês por ano, não tem nada demais. Quando você tem 10.000 pessoas fazendo isso, você começa a ter algum impacto interessante. E você tem aí no horizonte de 3, 4, no máximo 5 anos, um movimento que não só é autossustentável, mas consegue investir em qualquer projeto que quiser se realizar, e aí sem necessidade nenhuma de ter patrocínio de ninguém, porque a gente tem uma rede que é altamente sustentável, onde ela própria vai se retroalimentando. Enfim, são esses 2 projetos que eu queria apresentar para vocês. São esses 2 projetos que, entre diversos outros projetos da Rio Júnior, acho que a gente consegue ficar horas falando sobre as coisas que a gente está fazendo, mas acho que esses 2 são os que a gente mais entende que eles estão, de fato, construindo o futuro do Movimento Empresa Júnior. Não só Fluminense. Essa plataforma foi lançada esse fim de semana. Eu já sei que já tem 2 federações que estão tentando construir uma plataforma igual nos seus estados de origem, ou seja, é um movimento natural do Movimento Empresa Júnior. Mesma coisa, a pesquisa foi lançada esse fim de semana, já tem outras federações construindo suas pesquisas. Então a gente entende que o Rio de Janeiro, nesse caso, acho que como sempre foi, né, a gente pode se achar um pouco em relação a isso, está sendo vanguardista no movimento. E pelo próprio fato da gente estar sendo vanguardista, a gente vai conseguir estar colhendo esses resultados muito antes. Isso vai ser muito glorioso para o nosso movimento, vai ser muito forte para o nosso movimento. Enfim, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. Eu vou estar aí com vocês até o final, participando do que for necessário. Se vocês quiserem conversar comigo, estou super à disposição. Tá? Obrigado.